Nesta oportunidade, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero convidá-los para nós lermos a palavra de Deus no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 41, e estaremos lendo do versículo 10 ao versículo 16. E quando terminarmos esta leitura, eu convido para nós saltarmos os livros do Antigo Testamento e irmos no primeiro livro do Novo Testamento, no Evangelho de São Mateus, o capítulo de número 16 e o versículo de número 18. Mas, primeiramente, vamos ler Isaías, capítulo de número 41 e o versículo 10 ao versículo 16. Desde já, externo a minha gratidão a Deus pela oportunidade, pela vida, pela saúde que Ele tem nos concedido, de estarmos aqui reunidos para nós continuarmos adorando a Deus na beleza da Tua santidade. Bom rever o irmão ali. Eu falei assim, vamos na escola dominical de manhã. Ele disse, não pude. Aí eu convidei, falei assim, vamos à noite. Se 7h05 tu não aparecer lá, eu venho te buscar. Ele não chegou 7h05, mas chegou a tempo ainda, né? Ali de Ji-Paraná, ali. Passamos a conhecer ele tem poucos dias, mas já temos uma amizade assim que parece de muito e muito tempo, né? Tem pessoas que a gente se identifica rápido, né? Deus em Cristo abençoe ele, a esposa dele, o filhinho já pegou até uma liberdade, já passou aqui acho que umas 2 vezes, né? Criança é uma benção, né? Podemos ler? Diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-á, mas não o acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eis que te prepararei trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como folheiro. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Agora nós vamos para o Evangelho de São Mateus, o capítulo 16, e o versículo de número 18. Eu encontrei fácil porque eu já deixei aqui um marcador de página, né? E os irmãos não sabia da leitura, né? Mas quem encontrou? Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito obrigado, podei-vos assentar. Meus queridos irmãos, eu quero confidenciar algo para vocês. Desde os primeiros dias que eu me tornei cristão, eu me dediquei a ler a palavra de Deus de uma forma sistemática, de uma forma contínua. E logo lendo a palavra, eu logo percebi que Deus, Ele tem 2 povos, que Ele tem um compromisso com esse povo. E este povo, o primeiro povo, nós entendemos no Antigo Testamento, que esse povo é a nação de Israel. Povo este que Deus fez alianças, pactos e promessas para esse povo. Mesmo independente da rebeldia, da idolatria desse povo contra Deus, esse povo era, é e continuará sendo o povo exclusivo de Deus. O povo que é chamado menina dos olhos de Deus.
E um outro povo também, que logo eu passei a entender que era um povo escolhido, um povo chamado, era a igreja do Senhor Jesus. E esses dois povos, quando nós lemos no Antigo e no Novo Testamento, nós logo percebemos algo inacreditável para o contexto humano, que esses dois povos, eles têm a garantia de ser dois povos indestrutíveis. Pode pelejar, pode batalhar contra Israel ou contra a igreja, é tempo perdido, porque esses são os dois povos exclusivos de Deus. A minha confissão, que eu disse no princípio que eu estaria fazendo, é o seguinte: quando eu via algum burburinho de guerra, de nações se levantando contra a nação de Israel, me batia uma preocupação muito grande no meu coração, por causa do tamanho daquela nação, muito pequena. No livro de Isaías é chamada ela de bichinho de Jacó, devido à fragilidade deste povo. Mas embora seja chamado de bichinho de Jacó, falando da fragilidade, esse povo é o povo que pertence ao Deus do céu, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que tem a garantia de segurar e de proteger esse povo com a sua destra, isto é, com a sua mão direita. E então eu ficava preocupado, e de repente também, quando falava assim que ia invadir Israel, que tinha povo que estava projetando acabar com essa nação, a primeira coisa que eu ia fazer, mesmo eu sendo cristão e lendo a palavra de Deus, a primeira coisa que eu ia fazer era eu me colocar de joelhos e orar e interceder por essa nação, mas dentro do meu coração eu tinha um temor muito grande, que a qualquer momento a nação de Israel seria varrida do mapa. Eu tinha esse temor, porque uma coisa é você ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e outra coisa é você confiar naquilo que estava escrito. E eu via as promessas de Deus para a nação de Israel, eu as lia na Bíblia Sagrada, mas eu não tinha aquela confiança que Deus iria cumprir o que Ele tinha prometido para essa nação. Por volta do ano de 1992... eu me lembro que um movimento que teve início lá na Europa, fez uma ponte, não vou entrar em detalhe que movimento é esse, um movimento que teve início lá na Europa, fez uma ponte nos Estados Unidos e veio para a América do Sul e veio para o Brasil. Um pastor falou para mim e falou assim: irmão Valmiro, eu acho que ele tinha a mesma fé, a mesma ideia que eu tinha. Ele falou assim: irmão Valmiro, eu quero convocar você para nós orarmos. Eu falei: pastor, mas uma oração específica? Ele diz assim: vamos orar em favor da igreja, porque se Deus não intervir em favor da igreja, no momento que nós estamos passando, desse movimento que nasceu na Europa, passou para os Estados Unidos e chegou aqui no Brasil, será o fim da igreja. E eu falei: pastor, que movimento é esse? E então ele me passou uma apostila, e eu li a apostila. Quando eu li o projeto daquela apostila, contra a igreja e do movimento, não era uma seita, não era uma igreja, era um movimento que estava assim, com o propósito de se infiltrar no meio da igreja, para acabar com a igreja. E então, irmãos, quando eu li aquilo, eu confesso para vocês, quando eu estava no meio das páginas daquela apostila, lendo aqueles projetos satânicos, diabólicos para acabar com a igreja, eu me desmanchei todo, e eu comecei a chorar, e eu fui orar e interceder, e eu não conseguia orar, eu não conseguia interceder, porque as minhas palavras se misturavam com as minhas lágrimas, e com os meus soluços, eu intercedendo em favor da igreja. Mas enquanto eu estava orando, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, falou assim: aquieta-te, acalma-te, porque as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja. E então, a partir desse momento, eu fui ler essas passagens no Antigo, no Novo Testamento, das promessas que Deus tem para a nação de Israel e para a igreja. Hoje eu não me preocupo, eu levei um movimento, levei um vento soprando para o lado da igreja. Eu falei assim: o meu dever é orar e interceder, mas eu tenho certeza, convicção, nesse momento agora, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja.
Pode qualquer tipo de nação, qualquer superpotência mundial se levantar contra a nação de Israel. Eu ficava preocupado. Hoje eu oro e intercedo em favor da nação de Israel. Eu oro em favor da paz de Jerusalém. Mas eu durmo tranquilo, porque o guarda de Israel, ele não dormita, ele não tosqueneja, ele não cochila. Ele está com as mãos estendidas sobre a nação de Israel e sobre a igreja que está aqui, glorificando e exaltando o poderoso nome dele. Aleluia. Bendito seja o nome precioso de Jesus. A nação de Israel, ela existe simplesmente por causa de um milagre de Deus. Se Deus fosse um Deus que não fosse capaz de fazer milagres, a nação de Israel não existiria. A nação de Israel é uma das provas evidentes, contundentes da existência de Deus. Porque o que Deus tem prometido para esse povo, Deus tem cumprido. E a existência, a permanência desse povo, é a garantia que Deus é o que a Bíblia diz que Ele é. O início da nação de Israel começa-se com um ancião de 75 anos de idade, por nome de Abrão, e uma mulher com a idade de 64 a 65 anos de idade, por nome de Sarai. E Deus aparece para esse homem, lá na cidade de Ur dos Caldeus, atual Iraque, distante cerca de 80 a 90 quilômetros da capital Bagdá. Aparece para ele e diz assim: olha, sai do meio da tua parentela, sai do meio do teu povo, que eu vou fazer de você uma grande nação. Neste momento aqui estava se iniciando uma das alianças mais lindas que existe. Não era aliança entre homem e homem, mas era uma aliança entre o Deus eterno, o Elohim, o Deus altíssimo, e um homem fraco terreno, que não tinha possibilidade e capacidade de nada. Mas agora Deus estava fazendo aliança e pegando esse homem, colocando dentro da aliança e dizendo: eu vou fazer de você uma grande nação. Vocês sabem muito bem, biblicamente, que Sarai, ela era estéril. Ela não era infértil, ela era estéril, porque tem diferença nesses dois termos. Ela era estéril, ela não gerava filhos. A primeira coisa que Deus tinha que fazer era um milagre lá no ventre, lá no útero de Sara, ressuscitar. Por que isso? Porque o escritor aos Hebreus disse que o ventre de Sara, o útero de Sara, já estava amortecido. E Deus tinha que operar o milagre. E Deus operou o milagre lá dentro de Sara. E o ventre dela, o útero, ficou fértil. E então o anjo aparece para o anjo de Deus, que é um personagem enigmático, que para mim não é outra pessoa do que a presença cristofânica de Cristo no Antigo Testamento se manifestando. Isso não diminui nada a sua vinda para morrer no Calvário, nada disso, não diminui, mas eu acredito que é uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. E disse assim: Abraão, eu vou visitar você e a tua esposa, e vocês vão ter um filho. Abraão sorriu. Nós costumamos dizer que Sara sorriu, mas Sara sorriu quando ouviu a promessa, mas Abraão também sorriu. Os dois sorriram, num tom assim, quase que de deboche, de incredulidade. O senhor está brincando, não está? O senhor está, na nossa língua, o senhor está zoando com a minha cara e com a cara da minha esposa. Não me dê falsas esperanças. Aí ele falou assim: no tempo determinado da vida, da concepção ao ato do nascimento, você pode contar que Sara vai dar à luz a um filho. Houve um período ali de uma certa incredulidade por parte dos dois, mas como a promessa ela era incondicional, Deus continuou com a promessa e as mãos estendidas para esse casal. Então, o anjo novamente aparece. A gente pensa assim, quando vê a história de Abraão, resumida em poucos capítulos, nós pensamos que o anjo, Deus aparecia para Abraão cedo, meio-dia e de tarde, cedo, meio-dia e de tarde, cedo, meio-dia e de tarde. Houve um silêncio de 17 anos. E Abraão vacila na fé. Sara vacila na fé. Porque o tempo de Deus
não é como o nosso tempo. Nós queremos as coisas para hoje, não. Nós queremos para ontem. E Deus às vezes quer para hoje ou quer para amanhã. E não há nada de aflição no nosso coração. Não há nada que possamos fazer que possa Deus falar assim, eu vou adiantar o relógio aqui. Não, é tudo no tempo de Deus. E então o anjo aparece novamente e fala assim, olha, vamos fazer um trato aqui, ó. Você riu, sua esposa riu, você duvidou, a sua esposa duvidou. Agora, quando o menino nascer, você vai colocar o nome dele de Isaac. Mas Isaac, Senhor, Isaac quer dizer riso. Exatamente, riso, porque vocês riram da minha cara. O nome de mim tem que ser chamado Isaac. Em hebraico, traduzido em português, quer dizer riso ou sorriso. Mas não é aquele sorriso, é assim, só de fazer um sinal com a boca, não. É um sorriso alto mesmo. Você vai colocar o nome dele de Isaac. E eles colocaram o nome de Isaac. E assim nasce essa nação. Humanamente falando, isso era praticamente impossível. Mas o Deus que estava fazendo aliança com Abraão era e é o Deus do impossível. E Deus aparece novamente para Abraão e disse da seguinte forma: olha, os seus descendentes vai ficar até a 4ª geração no Egito, mas eu vou visitar e vou fazer coisas extraordinárias no Egito, vou manifestar a minha glória e o meu poder no Egito, e o Egito vai se tornar um provérbio, porque até por tempos remotos futuro, eles vão falar do sinal que eu vou deixar lá no Egito. E assim, Abraão, os descendentes de Abraão, vai para a terra do Egito e fica lá como escravo durante 430 anos. No final dos 430 anos, Deus, a Bíblia diz assim, que lembrou-se Deus de Abraão e da promessa que havia feito a ele. Essa frase, e lembrou-se Deus, dentro da língua portuguesa, fala, então Deus tem amnésia. Deus esqueceu de alguma coisa, Deus esqueceu de Abraão, esqueceu da promessa. Não, essa frase traduzida do hebraico, ela tem que ser traduzida, ela deveria ser traduzida literalmente. E entrou Deus em ação em favor de Israel. Porque era o momento de Deus entrar em ação em favor de Israel. E para simplificar, ela foi traduzida, lembrou-se Deus. E foi agir. E Deus, vocês conhecem a história que Deus arranca Israel da terra do Egito, e faz, eu vou conduzir vocês para a terra de Canaã, terra que emana leite e mel, é a terra que eu vou dar para vocês, é de vocês a terra. É bom para nós que estamos ouvindo aqui, ficar conscientes e cientes de uma coisa, a terra que eles estão brigando lá no Oriente Médio, lá que eles chamam de Palestina, não tem nada de Palestina, ali é a Judeia, aquela terra não é de muçulmanos, aquela terra não é dos cruzados, aquela terra não é dos cristãos, aquela terra é dos descendentes de Abraão, porque cerca de 4.000 anos atrás, Deus falou para Abraão, essa terra é sua, e aonde você pisar ela é sua, e eu vou dar para os seus descendentes. Deus deu aquela terra para Abraão, não foi para muçulmano, não foi para islâmico, não foi para cristão, foi para os descendentes de Abraão. É bom as pessoas saberem disso. Ela é propriedade exclusiva dos descendentes de Abraão. Não é. E os descendentes vão por parte de Isaac e Jacó. Não é por parte de Ismael, não, senhores. E eu prefiro ficar com a palavra de Deus para mim não entrar em linha de colisão com o Deus da Bíblia. E então Deus vai e tira esse povo da terra do Egito. E conduz eles. A Bíblia diz que é cerca de 600.000 homens. Vamos supor que cada um desses homens era homem de 18 a 40 anos. Homens aptos para a batalha. Vamos supor que cada um deles eram casados, daria 1,2 milhões. Vamos supor que cada um tivesse, depois dos 18 anos abaixo, de 40 anos acima. Então nós chegamos a um aglomerado, a uma massa humana de aproximadamente 3,5 milhões de pessoas para ser tirado do Egito e conduzido lá para a terra de Canaã. Eu fico imaginando como que seria a gestão alimentar para esse povo. Como que trata de uma quantidade de povos dessa. Mas quem estava chamando era Deus.
O Deus da providência que estava chamando. Logo no início, quando eles saem, eles pegam uma certa distância do Egito, eles vão caminhando, de repente Faraó se arrepende e fala assim: por que deixamos seguir os judeus? Por que deixamos seguir o israelita? A nossa mão de obra gratuita está indo embora. Aparelhem 600 carros e vamos trazer eles de volta. E saem em direção da nação de Israel. E Deus poderia conduzir Israel para um lugar aonde os israelitas não seriam apanhados e nem vistos, mas Deus conduziu Israel para um lugar aonde a glória de Deus ia ser manifestada, para aquela geração nunca esquecer que o Deus que chamou eles foi o Deus Todo-Poderoso. E eles foram caminhando. De repente, quando eles olham para trás, vem um grande exército acompanhando. Eles olham para um lado, havia ali os seus inimigos, ali os filisteus e os amalequitas. Eles olham para o outro lado, tinha montanha, não tinha como fugir. E ele fala assim: vão marchar para frente. Mas quando eles marcham, eles dão de cara com o Mar Vermelho e eles ficam num beco sem saída. Deixa eu falar uma coisa para vocês: para Deus, para o povo de Deus, não existe beco sem saída. Não existe beco sem saída. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, esses dias que nós estamos vivendo são dias muito difíceis. A igreja talvez olha para um lado, não tem como avançar. Olha para o outro, não tem como avançar. Olha para a retaguarda, também não tem como. Mas olha para a frente, também não tem como. Mas eu quero dizer uma coisa: vamos fazer como Davi. Da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do céu, do Senhor que fez o céu e a terra. E a qualquer momento, quando a igreja não tiver condição de viver aqui na terra, ela não voltará para trás, ela não irá para frente, nem para um lado nem para o outro. O céu se abrirá e a igreja subirá para frente, porque Deus tem uma válvula de escape para a igreja a qualquer momento. Para Deus não existe beco sem saída. Epa, canta rabalaba xeri andalamanai, cantuivas névias couvandei. Aleluia, 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 aleluia. E o povo chega então e começa a oprimir, a falar com Moisés. Moisés, não tinha Moisés sepultura lá no Egito, agora para os nossos corpos ficarem no deserto. E Moisés vai então, clama a Deus. E Deus disse: Moisés, por que tu clamas a mim? Pega esta vara, esse cajado, e estende ele, e toca no mar, e o mar vai se abrir. E quando Moisés tocou no mar, um vento oriental começou a soprar, e a soprar, e esse vento começou a soprar, e de repente ele soprou durante 6 horas. Quando terminou as 6 horas de assopro de Deus, abriu-se uma avenida, e os judeus passaram com os pés enxutos. Os judeus passaram com o pé enxuto. Era uma coluna de um lado, era uma coluna de outro, e o povo de Deus marchando no meio. Os egípcios chegaram com os carros e pensaram que aquilo era um fenômeno humano, um fenômeno da natureza, que Moisés conhecia ali, que naquele momento, naquele dia, naquela hora, naquela data, o mar se abria e falou assim: vamos seguir. E eles entraram, mas quando eles entraram, de repente as rodas dos carros começaram a sair dos seus eixos, os parafusos das rodas começou a cair, e eles começaram a ter dificuldade. Então o chefe falou assim: voltemos para trás, porque Deus está guerreando por Israel. Mas quando eles tentaram voltar, Israel saiu do outro lado, e o mar fechou-se, e no outro dia só tinha corpos mortos de egípcios na beira da praia. Irmãos, isso que eu estou falando para vocês é Bíblia. Não é história de carunchinha. Isso aqui é Bíblia. Quem fez isso aqui é o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus dos milagres. Isso aqui, irmão, não é historinha de Cascão, não é historinha da Mônica, do Cebolinha, não. Isso aqui é Bíblia. Isso é verdade. Eu não quero saber o que historiador, o que arqueólogo, o que cientista, o que físico fala. Eu creio na palavra, e existe sinal que Deus visitou o Egito. Só que a visita de Deus no Egito foi apagada da história dos egípcios. Agora eu quero ver os egípcios apagar a história de Deus na Bíblia, que ele acabou com o Egito, aqui nesse livro santo que nós temos.
Oh, louvado seja o nome de Jesus. E o povo prossegue. Eu estou me lembrando aqui agora de um período no livro dos Juízes, quando tudo quanto Israel plantava era levado pelos medianitas. E tinha um homem por nome de Gideão, que não estava conformado com aquilo que estava acontecendo, e falou assim: nem que seja para salvar a mim e a minha família, eu vou colher pelo menos o suficiente para mim. Mas Deus olhou do céu e viu um homem com atitude, um homem com um propósito e um homem corajoso, um homem valoroso. E o anjo do Senhor, novamente uma teofania ou uma cristofania, aparecendo para ele, e falou assim: varão valoroso, vai nessa tua força, porque você livrará Israel. Ele falou assim: eu livrar Israel? Os midianitas, o tanto que são. E ele falou assim: vai, porque eu vou te dar vitória. Mas os midianitas entraram em contato com os amalequitas e com todos os reis do Oriente, e falou assim: tem um povo aqui que planta, nós só espera eles plantar, quando eles vão colher, nós levamos a colheita, nós nem precisamos plantar mais, é só ir lá e pegar. E totalizando, os medianitas, os amalequitas e os do Oriente davam 175 mil soldados. E Gideão falou assim: eu preciso de um exército robusto para derrotar esse povo. Eu preciso de um exército robusto. E ele toca a trombeta e chama. Aparece 32 mil voluntários. Deus fala assim: tem muito homem aí. Porque se vocês terem vitória agora, vocês não vão dizer que foi eu que dei o livramento. Tem muito homem aí. Fala para aqueles que têm medo e os que são covardes voltarem. Voltou 10 mil. E depois falou assim: ainda tem muita gente. Gideão falou assim: e agora? São 175 mil homens. O que nós vamos fazer? Gideão, tem muito homem aí. Leva eles no ribeiro e lá eu vou experimentar o que vai e o que não vai. Os que abaixarem as suas bocas e meter a boca lá na água e beber, esse você manda para casa, esse não serve. Mas aquele que fizer assim, ó, e beber água assim, pode chamar. Esse eu quero para o exército. E nisso sobrou, sabe quantos? Só 300 homens contra 175 mil soldados. E o anjo de Deus fala para Gideão: vai agora. Vai. Gideão falou assim: eu ainda toda dúvida. Ele falou assim: vai agora e chega lá. Não encosta no acampamento, mas eu de um sonho para um soldado medianita. E ele sonha um sonho, ele vai contar. E quando ele contar esse sonho, o coração deles vai derreter. E falou assim: arma, Senhor, não leva espada, não leva nada. Vocês só vão levar trombetas e vocês vão pegar um cântaro, um vaso. E dentro desse vaso, vocês vão colocar uma tocha de fogo e vai acender a tocha de fogo dentro do vaso. E quando vocês estiverem perto do acampamento dos midianitas, vocês quebrem o vaso e deixem eles verem só a luz. Quando ele chegou lá, eles quebraram o vaso, os midianitas viram a luz, se confundiram e escaparam. E Gideão venceu 175 mil homens com 300. Mas quem deu a vitória foi Deus, porque Deus tinha feito a promessa que ia fazer de Israel uma grande nação. Oh, aleluia. Já estou partindo para a parte final. Por volta do ano 700 a.C., quando o rei Ezequias, tribo de Judá, reino do sul, reinava sobre Jerusalém, ele tinha um sobrinho por nome de Isaías. E havia um rei da Assíria por nome de Senaqueribe, que ele vinha passando um arrastão em todas as nações que tinha e derrotando todas as nações. Mas ele tinha na lista de conquista deles Jerusalém e a terra de Israel. E foi: essa eu vou conquistar por último. E ele chega e cerca Jerusalém. Mas antes de cercar Jerusalém, ele manda escrever uma carta que era para ser lida em cima do muro para intimidar os judeus. E o Ezequias se intimidou, falou assim: leia a carta.
mas não leia em hebraico, leia em aramaico. Eu falei, não, leia em aramaico, seus homens não entendem. Eu vou ler em hebraico, para que seus homens entendam. E a partir do momento fica sabendo que Deus me entregou Jerusalém nas minhas mãos. E ali o rei Senaqueribe, lendo, isso está no livro de Isaías, capítulo 37. Vocês podem conferir a história, e também está no livro de Reis também. E então o rei Ezequias fica amargurado, triste, e vai falar com Isaías. Ele diz assim, Isaías, nós estamos perdidos. Olha o exército que está aí, e olha as ofensas que está aqui. Olha o que ele falou. O Isaías então vai, leia a carta e fala assim, Ezequias, por que você está se preocupando com as afrontas dessa carta? Em nenhuma parte aqui, o rei Senaqueribe afrontou você. Todas as afrontas que eles fizeram foi contra Deus. Essa carta veio parar na mão do destinatário errado. Essa carta tem que ser lida não para nós, essa carta tem que ser lida para Deus, porque Senaqueribe está afrontando a Deus. Aí então Isaías ora, dá uma palavra de conforto para Ezequias. Isaías recebe uma mensagem de Deus e fala assim, Isaías, vai lá e fala com Ezequias, que Senaqueribe não vai entrar em Jerusalém, não vai conquistar um palmo de terra, e pelo caminho que ele veio, eu vou fazer ele voltar. Eu vou pegar 2 dos meus anzóis, e vou engatar um anzol no nariz dele, e outro anzol nos beiços dele, e vou arrastar ele para a Síria, e lá eu vou matar ele para prender. Mas naquela madrugada já havia 175 mil soldados, pronto para de manhã invadir Jerusalém. Deus falou assim, Senaqueribe eu arrasto de anzol, pelos narizes e pelos beiços. Agora, os 185 mil soldados, eu vou enviar um dos meus anjos, e de madrugada, numa fração de segundo, um só anjo do Senhor exterminou 185 mil soldados assírios. As pessoas têm que entender um negócio hoje, seja eles filósofos, historiadores, ateus, políticos, ministro, seja lá quem for, tome muito cuidado com uma coisa, você está mexendo, afrontando a Deus, ou afrontando a igreja dele. Se você estiver afrontando a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, tome muito cuidado. Se você estiver afrontando a Deus, tome muito cuidado. Você pode falar contra a minha pessoa o tanto que você quiser, mas não toque na noiva do Cordeiro, não toque na moral da noiva do Cordeiro, não toque em Deus, porque você fizer isso, você afrontar isso, você está em maus lençóis, e Deus vai tratar com quem quer que faça isso. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos terminar. Teríamos muitas coisas aqui para falar sobre essa nação de Israel, mas falo somente mais um pouco, só mais uma partezinha pequena. No ano de 1939, quando já havia uns burburinhos de começar a Segunda Guerra Mundial, a União de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou antiga Rússia, que depois era Rússia, passou a ser o RSS, e depois voltou a ser Rússia novamente, como mas o território era o mesmo. Ela falou assim, os judeus estão querendo uma terra, e o movimento sionista estava na alta, querendo determinar um pedaço de terra para a nação de Israel. A Rússia foi o primeiro país a votar em favor de Israel. Mas por que isso? Porque a Rússia, ela quer a terra de Israel. Porque o que a Rússia precisa está na terra de Israel. A Rússia quer conquistar o mundo, ser a dona e a mãe do mundo. Mas para essa conquista, ela precisa dos bens que está em Israel. E então, nesse ano, em 1939, o governo de Israel estava sob os cuidados da Inglaterra. E a Inglaterra era aliado dos Estados Unidos. E não tinha condições da Rússia peitar Inglaterra e Estados Unidos. Mas se criasse o Estado de Israel, pequenino lá, com cerca de 3,7 milhões de pessoas, Israel seria uma presa fácil para a Rússia. Então a Rússia invadiria Israel. Assim que Israel tornou-se um país, no dia 18 de maio de 1948,
A Rússia, no outro dia, declarou guerra contra Israel, só que ela não entrou diretamente na guerra. Ela começou a financiar 13 países árabes, abastecendo de armas e de comida para acabar com Israel. Mas havia uma promessa no livro de Amós, no capítulo 9, versículo 14 e 15, que Deus plantaria Israel, Israel jamais sairia da terra, e a Rússia foi derrotada tecnicamente por Israel. 13 países árabes foi derrotado, porque Deus disse que plantaria e ninguém arrancaria Israel dali. Isso na guerra da independência. Depois, no ano de 1971, na guerra de Yom Kippur, 7 países fazem uma aliança ali para tratar com Israel, para invadir Israel. Novamente, Israel é vitorioso, porque Deus havia feito a promessa para este povo. Louvado seja o nome de Jesus. Agora eu chego no Novo Testamento. Israel rejeita o Messias. As promessas feitas no Antigo Testamento continuam válidas para Israel. E elas serão cumpridas exatamente quando acontecer o arrebatamento da igreja. A igreja sai do plano terreno de Deus e ela vai para o plano celestial de Deus. Israel entra no plano terreno de Deus quando acontecer o arrebatamento. Deus vai voltar a tratar com essa nação, e essa nação será testa de todos os povos. Deixa eu falar algo aqui que está sendo transmitido e que vai ficar gravado aqui. Os homens, queira ou não queira, a OTAN, as organizações políticas mundiais, a ONU, todos eles, queiram ou não queiram, goste ou não goste, eu tenho uma notícia para dar para vocês, que muito em breve, um judeu chamado Jesus de Nazaré, um judeu que nasceu lá em Belém da Judeia, um israelita, o filho de Deus, o filho de Davi, ele descerá dos céus e colocará seus pés no Monte das Oliveiras, e ele vai governar o mundo. Vocês queiram ou não queiram, um judeu chamado Jesus vai governar o mundo a qualquer momento. É bom os presidentes saberem disso. E no Salmo de número 2, o salmista Davi diz da seguinte maneira: beijem o filho, para que o pai não se irem. E todos aqueles que não beijarem o filho, não honrar o filho, serão exterminados da terra, por ocasião da manifestação de Jesus Cristo em glória. No Novo Testamento, então, Deus chama a igreja, e Deus levanta a igreja. Deus levanta a igreja como um exército. Um pouquinho de homens assim do nada, de repente vira uma multidão. E Deus então, para confortar esse povo, para revestir esse povo, Deus derrama sobre esse povo o Espírito Santo, revestindo ele de poder para eles pregarem a palavra de Deus. E diz: olha, nenhum mal poderá subsistir diante de vocês. Vocês vão pisar escorpiões, vocês vão pisar todo mal, e nenhum mal poderá resistir. As portas do inferno não vai resistir contra vocês. Do ano de 64 do imperador Nero até o ano 312 do imperador romano Constantino, a igreja sofreu cerca de 10 perseguições, e todas essas perseguições a igreja saiu vitoriosa para a glória do nome de Jesus. Quando aconteceu o tribunal do Santo Ofício, a Inquisição da Igreja Apostólica Romana, querendo converter os cristãos na marra, batizar os cristãos na marra, houve 285 anos da Inquisição, do tribunal do Santo Ofício, a Igreja Católica perseguindo, matando o cristão. Chegou um certo ponto que o Papa falou assim: manda cunhar uma moeda em homenagem, porque nós matamos o último cristão. Mas sabe aonde estavam os cristãos? Eles não estavam nos templos, eles não estavam nas praças, eles estavam dentro do cemitério, dentro das covas, lá adorando e louvando o nome de Jesus, fugindo das perseguições. E de repente, quando eles pensam que acabou com o cristão, a igreja de Jesus se levanta como um exército, como uma bandeira, e continua pregando o evangelho, porque Jesus Cristo disse da seguinte maneira: as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? E no dia de hoje está acontecendo não uma perseguição física contra a igreja,
Não está acontecendo uma perseguição física, mas está acontecendo uma perseguição ideológica. Uma perseguição velada contra a igreja. Deixe-me falar uma coisa assustadora. Estão querendo de todas as formas, dentro de poucos meses, obrigar pastores de igreja e quem for cantar ou pregar, quando for saudar os irmãos, saudar com todas, todos e todes. Eu vou deixar bem claro aqui para toda essa igreja, o meu posicionamento: eu vou saudar com todos em nome de Jesus. Desses lábios aqui não vai sair todas e nem principalmente todos. Se for preciso ir para a cadeia, eu vou, mas eu não vou me inclinar diante dessa ideologia que está aí sendo velada, perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não, eu já tenho o meu posicionamento. Estão querendo legalizar e a qualquer momento nós aceitamos qualquer tipo de pessoa, pode em qualquer tipo de pessoa e assentar nesse templo aqui para adorar a Jesus, para assistir um culto, mas para pertencer ao corpo de Cristo tem que ser convertido, tem que nascer de novo, tem que ter o Espírito Santo, tem que abandonar o mundão de pecado e dizer sim para a pessoa gloriosa de Jesus Cristo. E eles estão querendo fazer isso dentro da igreja, dentro de poucos meses estão querendo fazer isso contra a igreja. E eu já tenho o meu posicionamento. Fique tranquilo, irmão. Se tomarmos os nossos templos, nós vamos para as covas. Se tomarmos os nossos templos, nós vamos para casa. E vai chegar um momento que a qualquer momento, que o pessoal nem imagina, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai desaparecer da terra. Os que estão vivos serão transformados. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados. E nós estaremos. Pode ficar com templo, pode ficar com barracão, pode ficar com carro, pode ficar com dinheiro, pode ficar tudo, porque o nosso maior tesouro está no céu, para a glória do nome de Jesus Cristo. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Não se preocupe com lei, com medidas provisórias, não se preocupe com nada disso. A igreja, ela foi criada para vencer. A igreja, ela caminha vencendo. A igreja caminha pisando em Satanás, no pecado e todas as obras do mal. E ninguém vai barrar a marcha da igreja. Ela vai cumprir com a missão que Jesus Cristo deu para ela. Para encerrar, mas Israel, igreja. A Nova Jerusalém, quando ela descer do céu, deixa eu mostrar para vocês aqui a cereja do bolo. A Nova Jerusalém, quando ela descer do céu, está escrito assim: e tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos de Israel. Israel passa pela história e entra na eternidade, porque a Nova Jerusalém tem 12 portas, e cada porta tem um dos nomes da tribo de Israel. Aleluia! Depois no versículo 14 assim: e o muro da cidade, ele tem 12 fundamentos, e nesses fundamentos o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. A igreja Israel passa a história vencendo em nome de Jesus. E a igreja Israel entra na eternidade. Lá na eternidade nós saberemos quem é a igreja e quem é Israel. E vai formar a igreja Israel e cantar um coro eterno, adorando o Deus que guardou Israel e o Deus que guardou a igreja para a glória do seu nome. Oh, aleluia! Irmãos, eu quero bem rápido, que o meu horário, ele já se foi. Cadê você que se desviou da igreja? Cadê você que não pertence à igreja? Tem uma promessa de vitória, mas é para a igreja. Se você não pertencer à igreja, se você não aceitou a Jesus como Salvador, você não pertence à igreja. Para você pertencer à igreja, você tem que se arrepender, você tem que vir, receber o perdão dos seus pecados. O seu nome será escrito no livro da vida, e você pertencerá à igreja. E Deus tem promessa de proteção, Deus tem promessa dos céus, é para a igreja. Eu convido você para pertencer à igreja de Jesus nesse exato momento. Toca algo rapidinho para nós aí. Meu Deus, o tempo já...